Boa noite, senhoras, senhores e senhoritas que estão nos assistindo ao vivo aqui. E num dia especial hoje, né? A gente está num feriadão, então eu já queria começar agradecendo todo mundo aqui que separou esse tempo, dispôs esse espacinho aí na sexta-feira para vir conversar com a gente sobre o curso de arquitetura, para conversar com o Lucas, para aprender mais sobre o curso. É o tipo de coisa que a gente não tem a oportunidade de fazer sempre. Eu acho que é legal de separar esse tempinho, parar, conversar um pouco, conhecer mais o curso, principalmente quem está interessado em, de repente, ir para a faculdade, para entender mais a visão de alguém que está lá dentro já, né? É uma coisa que não acontece sempre, eu pelo menos não tive isso na época que eu estava pensando em fazer engenharia de produção. Então, para a gente já começar, já vai deixando a cidade de vocês aí, quem está pegando aqui no começo, talvez a gente lembre lá no meio para quem está chegando depois, vai deixando a cidade de onde você está falando, da onde que você está, para a gente ter uma noção do pessoal, de como é que vocês estão distribuídos, tá bom? O Lucas vai conversar aqui com a gente sobre o curso, então fica à vontade para vocês deixar um like aqui no vídeo, mandar pergunta, a gente vai tentar responder tudo aqui dentro dos nossos conhecimentos, e se a gente não conhece, a gente sempre fala, se a gente não sabe responder, a gente conhece quem sabe. Então, não esquece de deixar esse like, fala a cidade que vocês estão, e aqui embaixo vai ter as redes sociais nossas. Então, se vocês, porventura, quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, da parte de outros cursos que a gente conversa e tudo mais, vai ter os links aqui, e qualquer dúvida, fala com a gente, beleza? Então, para a gente já começar, eu falei que a gente vai conversar com o Lucas, mas ninguém melhor do que ele para se apresentar, certo? Então, Lucas, se apresenta, eu já vou começar com a pergunta depois da apresentação. Responde para a gente a pergunta que acho que é mais clássica. O que é arquitetura e urbanismo para você enquanto aluno? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lucas, sou de São Paulo e vivo em Campinas há algum tempo. Estudo arquitetura e urbanismo na Unicamp.
Estou quase me formando, estou no 5º ano e espero me formar no ano que vem. Em relação à pergunta sobre o que é arquitetura e urbanismo, na verdade, a arquitetura é uma área bastante complexa e bastante, digamos, interdisciplinar. Ela envolve muita coisa, assim. Então, você tem desde conhecimentos técnicos, né, de cálculo, de estrutura, até conhecimentos artísticos, né? Então, você tem questão de design, questões relacionadas também à própria área de humanas, né? História, estudos socioeconômicos, enfim. Então, é uma área bastante ampla, tanto na arquitetura como no urbanismo, né? Que a gente trabalha com escalas diferentes. Então, na arquitetura você tem mais escala do edifício, e no urbanismo tem uma escala maior, uma escala da cidade, do bairro. Então, isso que eu diria, assim, inicialmente sobre arquitetura e urbanismo. Pô, já cheguei aprendendo alguma coisa, não fazia ideia que essa era a diferença entre os dois. Assim, de modo geral, é possível dizer que... Eu que não faço ideia do que é arquitetura e urbanismo, eu vou saber agora. Se alguém perguntar, você vê, a diferença aí tá na escala. E pra mim já foi uma loucura saber que era arquitetura e urbanismo. Pra mim era o curso de arquitetura da Unicamp, e eu descobri arquitetura e urbanismo. Tem esse plus aí, ó. Tem a mais. E, Lucas, antes de você fazer o curso aí, como é que foi esse momento de decisão? Por que você escolheu fazer esse curso? Bom, na verdade eu sempre fui bastante indeciso sobre o que eu ia fazer, assim. Então acho que para quem está indeciso geralmente é assim mesmo, né? Não é todo mundo que já tem desde o princípio definido o que quer fazer. No meu caso, eu sempre gostei bastante de desenhar, principalmente pessoas, paisagens, animais, não tanto edifícios, mas eu gostava também, mas não era algo que eu fazia com tanta frequência, né? Mais nos trabalhos de arte da escola, coisas do tipo. Então eu gostava bastante de desenhar. E então eu pensava em fazer alguma coisa relacionada a desenho, que era uma coisa que eu gostava muito. Mas com o tempo eu também comecei a me interessar por outras áreas, como história, por exemplo. Então eu já mais para o ensino médio, aí terminando o ensino médio, eu pensava em fazer história. E depois do ensino médio, eu não fui direto já para o curso de arquitetura, né? Eu participei de um curso chamado Profis. Eu não sei se vocês vão querer que eu comente mais sobre a forma que eu entrei na faculdade mais para frente, né? Mas depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E aí, durante esse tempo desse curso, eu fui conhecendo um pouco melhor algumas áreas, né? Dentre elas a arquitetura. E aí eu optei por fazer esse curso, porque eu já gostava de desenho, gostava também de tecnologia, né, dessa área também de edição de imagens, de criar coisas. Então, isso também me levou a essa área, né, a questão de projeto, de fazer projeto, de você ter trabalhar com computador, trabalhar com edição. Então, isso também me levou a fazer esse curso. Pô, bacana demais. Mas, então, desculpa aí, Léo, você não entrou, só perguntando por cima mesmo, você não entrou direto com o vestibular da Unicamp, você entrou por transferência? Como é que foi? Então, eu participei de um programa que eu não sei se agora tem em outras universidades, mas quando eu fiz, só tinha na Unicamp, que é um programa de formação interdisciplinar superior, né, conhecido como Profis, que é um programa para alunos de escola pública. Então, quem está saindo agora do ensino médio, né, quem vai aí tentar o vestibular, tem essa outra opção, que cada aluno, ou um ou dois alunos de cada escola de Campinas, de cada escola estadual, enfim, pública de Campinas, concorre a uma vaga, são 120 vagas nesse curso, e essa vaga é definida pela nota do Enem. Então, você faz o Enem, e você se inscreve nesse programa, faz o Enem, e aí, se a sua nota for a maior ou a segunda maior da sua escola, você passa nesse programa. E eu achei foi um tempo bastante, assim, foi muito bom para mim, para eu conseguir escolher melhor a profissão que eu ia seguir, porque eu estava ainda indeciso, embora eu gostasse bastante de história, ainda não sabia se era aquilo mesmo, se eu queria fazer outra coisa. Então, esse curso, ele, assim, em geral, você tem matérias que vão complementar o que foi aprendido no ensino médio. Então, tem matérias que lembram bastante o que a gente aprende no ensino médio, de uma forma um pouco mais aprofundada, que um dos objetivos desse curso é também nivelar os alunos, né, de escola pública para eles poderem seguir os demais cursos, né?
E também tem cursos mais específicos voltados, por exemplo, à profissão. Tem um curso que realmente tem esse nome, Profissões, aí você tem um conhecimento melhor de cada um dos cursos que existe na Unicamp. São convidados, por exemplo, os coordenadores de cada curso, ou alunos que participam, que fazem o curso, para falar um pouco sobre a área, para falar um pouco sobre o curso. Então, e aí cada um que apresentar, é interessante que você pensar, eu poderia trabalhar nessa área ou nessa, que são realmente cursos bastante interessantes, né? E esse curso ele tem duração de 2 anos, e aí depois dele você vai escolher o curso de graduação. Infelizmente, uma coisa que ainda é um pouco que as pessoas, de certa forma, é uma certa crítica que tem em relação ao programa, é a questão do ranking, né? Então, essas vagas são definidas de acordo com a sua nota durante o curso. Então, por exemplo, tem 10 vagas para medicina, 5 vagas para arquitetura, então cada curso tem um número de vagas e dependendo da sua posição no ranking, você consegue aquele curso ou não. Então, tem uma certa seleção também dentro desse programa, mas que aumenta bastante a sua chance de você entrar no curso que você quer em relação ao vestibular, por exemplo. Nossa, demais, cara. As extensões da Unicamp são, né, assim, em comparação às outras universidades, fora de série, né? Eu tenho essa impressão também, olhando de fora, que a Unicamp sempre tem umas coisas inovadoras, assim, de processo seletivo, porque tem a prova deles, que o pessoal que quer fazer a Unicamp já deve conhecer, mas eu lembro que também tinha alguma coisa, o pessoal que ia bem em Olimpíada de Matemática, de Física, essas coisas também tinha alguma... Eu não sei se era facilidade para entrar, se tinha um número de vagas separadas, mas eu sei que a Unicamp sempre tem meio com as inovações nesse sentido, né? Eu, pelo menos, olhando de fora, fico muito com essa impressão. Sim, tem bastante programa, assim, para tentar incluir mais pessoas, né? Tem também, agora eu tenho o vestibular indígena, né? Que já está, acho que uns 2 anos, eu não lembro agora exatamente, mas já faz um tempo que está tendo também. A questão das cotas também que foi aprovada, então tem bastante iniciativas, assim, que realmente ajudam mais pessoas a entrarem, né? Ingressarem no ensino superior, mais pessoas que talvez não teriam uma oportunidade de outra forma, então... Eu acho isso uma coisa muito positiva da Unicamp. E acho que é uma coisa que é legal a gente pontuar já para o pessoal que está pensando em entrar na universidade pública e tudo mais. E eu sei que nesse caso ele está mais restrito a Campinas, pelo que eu entendi, essa forma que o Lucas ingressou. Mas eu acho que é sempre interessante, por mais que você vá fazer outro vestibular que não seja Unicamp, você entrar no site da universidade, tentar procurar a página de formas de ingresso e dar uma passada de olhos ali, que não é, tipo, a gente falou da Unicamp aqui, mas sempre nas outras universidades tem algumas coisas separadas, igual ele falou do vestibular indígena, aqui na UFSCar tem um vestibular para o pessoal que é indígena, um vestibular separado, se eu não me engano, e todas as universidades têm as suas próprias iniciativas, então é legal você, além do Enem, que, claro, tem que fazer, porque foi até a forma que o Lucas entrou no curso dele, é legal você entender quais são as formas de entrada. Às vezes você vai ficar limitado ao Enem, ou à prova da universidade, mas, de repente, você descobre que tem uma forma que você não sabia, né? Sim, exatamente. Bacana. E, Lucas, o curso, quanto tempo ele tem, né? Para além desses 2 anos que você fez, mas né, o seu foi um caso, geralmente, acho que não é a maioria dos alunos. Quanto tempo tem o curso e como é que é a estrutura dele? É matutino, vespertino, é integral? Como é que funciona? Uhum. Bom, geralmente os cursos de arquitetura duram 5 anos, né? Porque geralmente são cursos integrais. No caso da Unicamp, é um curso noturno, então ele tem uma duração um pouco maior, dura 6 anos. Então, a gente pode separar em 5 anos de disciplinas em geral, e no 6º ano tem o projeto final, né? O que a gente chama de TFG, que é o trabalho final de graduação. Ele é feito no 6º ano. Então, é um curso noturno, e por causa disso ele dura um pouco mais, né? Dura 6 anos. Caraca, é uma medicina em arquitetura. Bastante comprido o curso. E mesmo assim tem gente que acaba estendendo um pouco mais, às vezes por, sei lá, por opção pessoal, por algum outro motivo, acaba estendendo um pouco mais. Que tem a possibilidade de estender até, se eu não me engano, até 9 anos o curso você pode fazer, né? Legal, legal. Lucas, acho que eu ia levantar isso para a gente falar, e eu acho que é legal você pontuar, porque você falou do curso que você fez para você entrar na Unicamp e tudo mais, e você teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais das profissões, né, dos cursos ali, para você decidir o que você ia fazer. Pelo que eu entendi, você entrou pensando que você queria fazer uma coisa, depois você mudou e foi para arquitetura. Mas o que fez você mudar? Foi só conhecer mais os cursos ou teve alguma coisa que eles falaram para você pensar, algum tipo de reflexão? Teve alguma coisa nesse sentido que você acha que vale a pena pontuar?
Eu acho que, em parte, conhecer os cursos sim ajudou. Na verdade, não tem nenhum curso da área da arquitetura nesse curso que eu fiz, né? Porque às vezes tem alguns cursos que envolvem uma área mais do que outra. Então, por exemplo, o pessoal que mais relacionado à programação, por exemplo, a gente teve uma matéria de programação, então dá para ter um contato maior. Então, estatística, por exemplo, também. Então, o pessoal da estatística teve uma oportunidade de conhecer um pouco melhor. Economia, mesma coisa. Na arquitetura não teve algo assim. Mas eu acho que, em parte, isso veio de uma visão geral que eu tive das disciplinas, também do que foi falado em relação ao curso de arquitetura nessa última matéria que eu fiz de profissões, né? Mas antes disso eu já estava pensando em mudar de área, assim, porque, como eu falei, eu gosto ainda, né, de história, mas também dessa parte mais de criar coisas, de fazer projetos, né, mais tecnológica. Então, e tem matérias não tanto voltadas para essa questão de criação, mas para essa área tecnológica, então matéria de programação, por exemplo, algumas outras matérias. E aí nisso eu também conheci pessoas da área, tem um evento da Unicamp, né, que se chama UPA, que é a Unicamp de Portas Abertas, que acontece todo ano. Não sei como está acontecendo, se está tendo alguma programação durante esse período de pandemia, assim, se está tendo alguma coisa online, eu realmente não sei, mas é um evento que abrange todos os cursos da Unicamp e você pode ir para conhecer. Então, logo no primeiro ano desse curso que eu fiz, eu já fui para conhecer a UPA, né? Para conhecer o curso de arquitetura, eu conversei com pessoas de lá, então também se deve a isso, a essa mudança, né? O fato de você estar na universidade, você consegue ter mais contato, você consegue conhecer mais pessoas, visitar eventualmente a faculdade. Então, isso ajudou bastante também nesse sentido. Mas, assim, em relação a cursos em geral, tem alguns cursos que você consegue ter essa experiência um pouco mais próxima da área pelos cursos que são oferecidos nesse curso superior, né? Esse curso que eu fiz é um curso superior, não uma graduação exatamente, mas ele tem essa nomenclatura, né, de curso superior. Então, algumas matérias que você faz podem te ajudar, dependendo da área que você vai fazer. Então, como eu falei, né, economia, estatística, são cursos são matérias que tem nesse curso. Pô, muito, muito bacana. Você falou que é de São Paulo, é isso, no começo? Mas você é da Isso, capital. eu sou E da como é capital. e você chegou a morar lá perto de Limeira ou Campinas, onde tem campus da Unicamp? Ou você realmente, o seu contato foi, tinha UPA, você cobriu esse curso e foi para lá visitar? Então, na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu já faz uns 9 anos que eu moro em Campinas. Então, o ensino médio todo eu fiz aqui em Campinas, né? Inclusive, eu ainda moro aqui. Eu fiz o ensino médio todo em Campinas, e aí, por causa disso, eu soube desse programa, né? Pela escola, porque geralmente os alunos que são desse curso, eles vão divulgar nas escolas, né? Ou na página do Face da escola, ou vão pessoalmente. Então, eu fiquei sabendo por causa disso. E aí eu resolvi participar, mas eu já estava aqui desde o ensino médio. Cara, é bacana demais, assim, porque a gente, acho que ninguém pensa, assim, na hora, a questão política de quando vai entrar na faculdade, né, mas é interessante que, tipo, a Unicamp, assim como a USP e a Unesp, né, são subsidiadas pelo governo do estado de São Paulo. Então, é o estado mais rico do Brasil. E a USP tem o orçamento dela, só que tem, sei lá, acho que 17 campos, algo do gênero. A Unesp também tem 20 e tantos campos também, e a Unicamp tem só 3, não estou enganado, não é? Tem acho que 3 ou 4, não me engano. Porque tem o de Barão Geraldo, tem o de Limeira, tem o de Piracicaba, que é de odontologia, e tem o FCA é Limeira, então são 3, né? São 3, né? Então, é muito menos, né, campos, então ele é muito mais fácil de você administrar melhor orçamento. Então, lá tem metade dos alunos são de pós-graduação, né? Então tem bastante investimento em pós-graduação. Todo mundo que eu conheço que é de Campinas teve algum contato, ou Limeira, nessa região, teve algum contato com a Unicamp na escola, assim. Inclusive, se você não for de Campinas, não for dessa região, cara, realmente eu super recomendo. Abre lá o site da Unicamp e vê quais as opções que eles oferecem, porque
Tem muita coisa muito bacana lá, mesmo justamente porque, sim, não que tenha dinheiro sobrando, assim, mas eles têm um orçamento mais maleável para conseguir investir na extensão, né, que é um dos pilares da universidade. Tem, agora que você falou desse contato, né, com a escola, entre a universidade e a escola, eu lembrei dos cursos de férias, né, que a Unicamp oferece. Eu nunca participei, eu conheci pessoas que participaram na época, mas, assim, eu tinha acabado de chegar em Campinas, então ainda não conhecia muito bem, não sabia o que tinha, mas eu acho que é uma boa oportunidade também para quem está no ensino médio, assim, ver como funciona, que eu realmente não sei muito bem como funciona, mas é uma outra oportunidade de conhecer mais a universidade, tem cursos, eu lembro que uma aluna que eu conheci, ela fez na área de biologia, então ela fez até um pôster com o trabalho dela, então é super indico, assim. Acho que é bacana demais. E eu acho que é legal agora a gente falar um pouco da sua rotina de estudo, porque o curso você teve que se destacar com a nota do Enem em relação à sua escola, né? Então, como é que era para você, na época que você estava estudando pro Enem? Você estudou antes, você fez cursinho, você estudou com as coisas da escola? Como é que era a sua rotina de estudo nessa época? Você consegue falar um pouco? Bom, eu nunca fiz cursinho, mas eu acho que, assim, se você tem a oportunidade de fazer, faça, que ajuda bastante. Mas eu estudava mais, assim, eu estudava de manhã na escola, então a tarde inteira e à noite eu ficava estudando, mas eu não sei se eu diria que eu tive uma estratégia, assim, muito bem definida, sabe? Eu fui estudando, sei lá, pegando algumas matérias, algumas da escola, que caiu no ensino médio, e que os professores falavam, isso aqui cai no Enem, isso aqui isso aqui é importante estudar. Então eu ia estudando meio que seguindo a orientação desses professores, que no caso da minha escola tinha, assim, tinha uma boa orientação em relação a isso. Os professores, por exemplo, traziam questões das provas do Enem dos anos anteriores, traziam temas de redação, então isso contribuiu bastante. Acho que a escola ajudou bastante nesse sentido, assim. E aí eu ia estudando conforme essa orientação que os professores iam dando, algumas coisas complementares também que eu ia pesquisando na internet. Então eu pegava, por exemplo, alguns temas que eram importantes e que não estava tendo na escola, por exemplo. Na escola não estava ensinando esse tema ou já tinham ensinado em anos anteriores, então eu tentava fazer uma revisão, fazer simulado da prova, e isso ajuda bastante também. Imagina, a gente tenta também manter essa... algo recorrente assim, nas entrevistas que a gente faz com o pessoal, essas características de estudo de fazer simulado, refazer a prova dos anos anteriores, é uma coisa assim que ajuda bastante, né? Uma coisa que eu recomendo também, eu não fiz, depois, de certa forma, até me arrependi um pouco, que é de você fazer a prova nos anos anteriores. Então, por exemplo, o Enem, desde o primeiro ano você já pode fazer, né? Então, acho que vale a pena também para você conhecer um pouco mais a prova, não chegar e ser uma surpresa, assim, porque já é aquele ano, é o último ano, e você tá inseguro em relação à prova, e aí isso é uma surpresa para você, né? Então, acho que se você tem a oportunidade de fazer antes, né, no segundo ano, no primeiro, acho que vale a pena também fazer. Pode crer. Nesse ponto foi bastante difícil. Algumas outras matérias foram mais fáceis ou mais aquilo que eu esperava, como matéria de desenho, matéria de história da arquitetura também. Então, é uma matéria que é de fundamentos da arquitetura. Então, tem lá percorre vários períodos mostrando como é a arquitetura. Aí você tem testes que você faz assim cada semana sobre aquele assunto e tal. Então, isso era algo que era um pouco mais fácil para mim, porque eu já gostava de história, então é uma coisa que eu já tinha maior contato, mas essa parte mais técnica, assim, de desenho técnico, de geometria descritiva, foi um pouco mais difícil para mim. Tem uns cursos que não tem jeito, né? Tem uns cursos que tem muito... que tem um pessoal que acaba saindo com a vantagem, que é uns cursos que tem alguma base de um técnico, por exemplo. A gente falou com o Marco sobre engenharia da computação, e ele também falou isso, você sai do técnico, se você tem uma base e tudo mais, você acaba tendo uma ajuda. O Binão, por exemplo, que faz engenharia elétrica, ele fez elétrico-eletrônica no técnico, ele sempre fala, eu nunca lembro, mas ele chegou no curso de engenharia elétrica, ele vai ver coisas que ele viu no técnico. Acho que a arquitetura tem isso com edificações, né? Eu sempre tive essa impressão, agora que você falou, acho que reforçou um pouco disso, porque esse primeiro ano, essa base, assim, que você vai pegando um pouco de técnica, de desenho técnico e tudo mais, se você vê no técnico, e se você já tem o técnico, já tem uma mãozinha na roda ali, né?
Ah, com certeza, porque você tem algumas, sei lá, planta, por exemplo, você estudar estruturas, que é uma coisa que é bastante, assim, tá no nosso dia a dia, né? Então, sei lá, todo mundo vive numa casa, então na casa você tem esses elementos, mas é uma coisa que a gente não percebe, não repara, assim, ainda mais quem não tem muito interesse, não conhece muito da área, é uma coisa nova, assim, né? Então, para mim, por exemplo, desenhar plantas ou coisas do tipo é uma coisa nova porque eu não tinha tido contato com isso ainda. Né? Então, por não saber o que eu queria fazer, por ter escolhido fazer arquitetura depois, então eu já tinha algumas coisas que eu tinha pesquisado na internet, claro, mas ainda assim não de uma forma tão aprofundada para conhecer muita coisa. Cara, eu fico com essa dúvida agora, porque isso dizendo pro pessoal que quer fazer arquitetura e nunca fez nenhum técnico, que como foi seu caso. A sua dificuldade para essa matéria de desenho técnico era principalmente porque realmente você tipo, não conseguia tirar nota tipo, para suficiente, ou o pessoal que tinha era tão bom que você se comparava e você fica, nossa, não sou tão bom nisso. Porque assim, eu acho que se eu não tivesse feito ensino técnico, a gente fez, né? No começo da engenharia, a gente chegou a fazer desenho técnico, e assim, foi tranquilo porque eu já tinha feito já no técnico, então foi tranquilo. Mas eu achava que sim, eu tirava 10 porque eu sabia fazer. E o pessoal que tirava 8 talvez ficasse com a sensação de, não sou bom nisso, mas na real é só porque não teve contato, sabe? Essa foi sua experiência ou realmente, tipo, era difícil a ponto, tipo, de se você não saber nem um pouco, tipo, não tiver contato antes, você não vai conseguir, tipo, tirar nota suficiente, pelo menos? Uhum. Eu acho que um problema era a questão de como a turma é nivelada, assim. Então, por exemplo, se bastante gente faz técnico, então o ritmo da disciplina vai de acordo com quem fez o técnico, né? Ou quem já tem mais conhecimento. Então, às vezes, a minha impressão era que era exigido um pouco mais, assim, por causa, às vezes, de quem já tinha feito um técnico, ou por tradição do curso, na verdade, porque até acho que no meu ano tinha menos pessoas que fizeram técnico, mas nos anos anteriores mais gente tinha feito. Então, os professores, na verdade, no meu caso da minha turma, eles meio que tiveram que fazer dar um passo mais devagar, assim, mais lento por causa disso, porque tinha menos pessoas que fizeram técnico em relação a anos anteriores. Então, os professores geram uma expectativa também em relação ao aluno, que ele já saiba fazer isso ou aquilo por causa do técnico, por exemplo, mas depende da turma, né? Tem essa questão de que pouca gente fez, ou então eu tinha essa dificuldade de nota, assim, na verdade, assim, eu fiquei bem surpreso negativamente, porque eu sempre tirava notas boas, até nesse outro curso que eu fiz, minhas notas eram sempre muito boas, e aí eu cheguei no curso que eu queria fazer na arquitetura, e aí nessa matéria, por exemplo, no primeiro semestre de geometria descritiva, nessa matéria eu tirei uma nota ruim já de cara. Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, de eu não ter esse conhecimento prévio que se esperava que eu tivesse, que os alunos tivessem por conta de anos anteriores do curso, e esse nivelamento, né, essa expectativa dos professores de que os alunos já saibam, e aí, tanto é que quando isso acontece, os professores, eles, de certo modo, tentam adaptar a turma, né, aquele conteúdo. Então, se eles veem que os alunos não tiveram aquele conteúdo ou que não sabem, eles tentam adaptar, mas ainda assim, às vezes tem essa dificuldade mesmo. Mano, vem cá, uma dúvida que eu também fiquei aqui. Já misturando com a sua outra pergunta, tem alguma base importante que você devia ter no ensino médio, tipo, é mais importante do que outras, assim, para o curso? E se tem mais matemática do que você imaginou quando você entrou? Tem matemática no curso? Tipo, imagino que tenha, mas, tipo, qual o nível de matemática? Não deve ter cálculo 3, imagino, mas como é que funciona? Em relação à escola, eu acho que talvez essa parte mais de matemática e física, eu acho que são as partes que talvez pesem mais, porque tem algumas coisas que são bem mais específicas da área, né? Então, sei lá, sobre materiais, por exemplo, ou sobre estilos na arte, enfim, escolas
de pensamento, né, de artes. Talvez a artes também pese um pouco, porque eu lembro que no ensino médio eu tive na matéria de artes, né, eu tinha um pouco desses conhecimentos sobre, sei lá, arquitetura gótica ou sobre alguns outros movimentos artísticos. Eu acho que isso também pesa um pouco mais, mas de certa forma você aprende um pouco mais sobre eles ao decorrer das disciplinas. Então, acho que talvez essa parte de matemática e física pese um pouco mais. Porque já nas primeiras matérias você já vai ter, por exemplo, no primeiro semestre eu já tive cálculo. Né? Não é o cálculo assim, geral que tem para as engenharias, é um cálculo um pouco mais fácil, digamos, né? Que é um cálculo mais para arquitetura. Mas, de qualquer modo, já é uma matéria que bastante gente já, assim, não tanto se reprova, mas o pessoal tem mais dificuldade, geralmente. Pode crer. Maneiro. Aqui no caso, né, na USP de São Carlos tem a piadinha porque é a escola de engenharia de São Carlos, né? Então só tem engenharias e arquitetura. Eles falam que a humanas daqui de São Carlos é arquitetura. Que tem menos cálculo. Uhum. Porque, de certo modo, a arquitetura tem bastante influência de humanas também, né? Mas... Imagina. Uma loucura isso, né? Eu, pelo menos, tenho muito disso quando a gente fala dessas matérias que são úteis quando a gente entra na faculdade, que mostra um pouco mais do quanto o vestibular às vezes não é tão eficiente quanto poderia ser. Você vê que a ideia é você nivelar, mas pelo menos na federal aconteceu a gente entrar e parecia que eles esperavam que a gente soubesse coisas que o vestibular deveria ter filtrado ou não deveria ter filtrado, não sei, e a gente não sabia. E não sei se você ficou com essa impressão também, porque você fez Enem, você chega lá, parece que tipo, eles esperam uma coisa, só que parece que não está alinhado com o que você estudou ali em alguns momentos. Eu, pelo menos, tive isso no primeiro ano que a gente fez as matérias do primeiro ano de engenharia, que o pessoal sempre reclama, mas a parte de exatas eu achava que eu estava bem consolidado, assim, eu fui super bem no Enem, e eu cheguei aqui, tomei um super pau nas matérias de não conseguir mandar, quase não consegui passar em algumas, tipo, se eu não me engano, eu passei em todas, mas foi muito raspando assim. Eu acho que eu passei porque teve uma greve aqui, eu consegui estudar. E eu fico com essa impressão de vestibular, sempre que fala disso, que às vezes esse nível que a gente tem que ter não está claro para as duas partes. Tipo, uma parte espera aqui, outra parte espera que está aqui, e esse desalinhamento que gera muita frustração para a gente nos primeiros anos, né? Sim, sim. E até para os professores também, né? Para as duas partes, como você falou. Às vezes o professor tem uma expectativa de que você já saiba aquilo. Então, em várias matérias, assim, principalmente de matérias que envolvessem matemática e física, né? Porque também a física também é importante, por exemplo, em relação à acústica, outras disciplinas que a gente tem. E aí os professores, de certa forma, esperam que a gente já saiba aquilo, né? Ou que a gente lembre daquilo. Então, os professores sempre perguntam, vocês lembram isso aqui do ensino médio? Aí a turma calada, assim. Então, acho que para os dois lados é um pouco difícil. Aí tem que fazer essa adaptação, né? Em relação ao que os alunos sabem, se lembram, enfim. E o que o professor quer passar como conteúdo. Porque eles esperam, de certo modo, que você já tenha aquela base para seguir dali em diante. Então, se o aluno não sabe, então eles precisam meio que voltar um pouco, né, explicar alguns conceitos que a gente seria, assim, já supõe-se que a gente saiba, e para poder seguir com a matéria. Pode crer. Mano, depois já do primeiro ano do curso, queria saber se agora que você está mais tempo no curso, né, tá para se formar, tem alguma diferença entre como você via o curso antes de entrar, sei lá, a forma que a gente vê de forma genérica, né? Vai ser mais ou menos isso, eu vou ver prédio, vou desenhar, coisas e tal. A forma como você vê o curso agora, tipo, o curso trouxe alguma maturidade em relação a como você enxerga o próprio curso? Eu acho que, desculpa, Lucas, te cortar, mas eu acho que talvez seja legal, João, até pra gente alinhar, a gente falar o que a gente acha da arquitetura e aí o Lucas fala o que é mesmo. Eu já falei aqui, uns prédios, desenhar e tal. Porque pra mim é muito isso também, mano. É muito. Pra mim, tipo, a engenharia civil é a parte estrutural, a arquitetura é a parte que deixa as coisas belas, porque se depender dos engenheiros civis, é uns quadrados assim, igual é em alguns lugares da federal aqui. Deixa as coisas encaixadas, encaixa bonitinho as coisas, é isso que eu acho que é arquitetura. E você, Vinão, como é que tá o seu panorama de arquitetura? Eu acho que a arquitetura é muito projeto, né? Porque você
tem que deixar muito claro como as coisas têm que acontecer e muitas vezes não é você que vai fazer acontecer, né? No caso da conversa entre engenharia e arquitetura, por exemplo, geralmente a engenharia vai ter muito peso, né, na parte de tirar do papel. Então, o arquiteto tem que ser o brabo dos projetos. É isso que eu vejo na minha cabeça. Mano, então vamos ver se nós três estamos alinhados. Aí o Lucas vai lá e fala qual que é a real. Pelo menos pra mim é tipo, o arquiteto vai lá e desenha, aí ele junta com o engenheiro e define como é que, se é possível fazer, e aí o engenheiro vai conversar com o pessoal da obra pro bagulho acontecer. Pelo menos eu vejo desse jeito aqui, totalmente leigo. Vocês estão de acordo com a minha definição ou vocês mudariam alguma coisa? Eu fico com a minha, desenho e tal, essas coisas assim, prédio. Eu fico com a do Lucas. Mas diz aí, Lucas, qual que é a sua... Corrige a gente aí, Lucas. Primeiro, se teve essa quebra, né? Se teve essa diferença, a mudança da sua perspectiva do curso e qual que foi? Sim, teve bastante, porque eu não imaginava que era algo tão amplo, né? A arquitetura e você trabalhar num projeto, eu não esperava que fosse algo tão amplo, então que tivesse tantos detalhes, tantas áreas envolvidas. Então, por exemplo, quando você pensa em arquitetura, geralmente você pensa mesmo em questão de estilo, em questão de beleza, né, do edifício. Mas essa é uma parte assim, da arquitetura, né? Porque tem também a questão de conforto. Então, você projetar uma casa que as pessoas têm... Quando eu falo conforto, envolve várias coisas, né? Tanto conforto físico, mas também da pessoa se sentir bem no espaço, da pessoa se sentir, como alguns professores usam, abraçada pela casa, né? Ou pelo edifício que ela está. Então, tem várias questões que eu desconheci, que nunca tinha pensado, refletido sobre, como essa questão de conforto, das sensações que você passa para a pessoa, da mensagem que você quer passar através daquela edificação. Questões mais técnicas, né, de estrutura, de topografia, de elétrica, acústica, que são questões que também são trabalhadas nos cursos, nas matérias. Essa questão de estrutural realmente tem o envolvimento do engenheiro, mas o arquiteto também tem essa habilitação, digamos, para trabalhar com estruturas. Eu sei que tem uma limitação que eu não lembro agora exatamente quanto, mas o arquiteto também pode trabalhar com projetos mais estruturais. E uma vez, numa palestra, né, que tem bastante palestras também, tem inclusive um evento, já aproveitando para falar, tem um evento na Unicamp que chama que se chama SAL, que é a Semana de Arquitetura e Urbanismo, e sempre são trazidos debates bastante interessantes sobre a área, né, sobre temas bastante importantes, relevantes da área. E um desses eventos foram trazidos um engenheiro e um arquiteto, né, que conversaram até sobre essa relação, né, como essa relação de arquitetura e engenharia, falando que, por exemplo, o arquiteto, ele de certa forma é o que coordena todo o projeto, né? Ele seria como, se fosse uma orquestra, seria como se fosse o maestro da orquestra, que ele não faz tudo, né? Ele não toca todos os instrumentos, mas ele coordena quem vai tocar cada coisa, né? Então, por exemplo, projeto elétrico, projeto estrutural. Então, de certa forma, o arquiteto é quem coordena essas áreas, e aí cada especialista vai fazer a sua função. Então, por exemplo, a topografia, a elétrica, a hidráulica, enfim. Mas no curso, a gente tem uma noção geral de cada uma dessas partes, né? Então, a gente tem curso de matéria de topografia, matéria de acústica, de elétrica, hidráulica. Pode crer. Cara, é muito bacana. Eu lembrei agora de um livro que eu li da Agatha Christie, eu acho, Agatha Christie, que tem um arquiteto, né? Ele é o melhor arquiteto da Inglaterra, só que aí, bem que você falou como maestro, eu lembrei disso, porque ele não entrega nenhum projeto de desenho da casa, ele só vai fazer a casa e o cara que comprou não sabe como é que vai ser a casa. Ele só conversa com a pessoa por uma semana, entende a personalidade da pessoa e faz a casa, tá ligado? A parte, assim. Bem como... E sem confiar, né? Você tem que entregar na mão e confiar. E ele sempre cobra essa confiança. Assim, cara, eu sou o melhor do mundo, tem que deixar eu fazer aqui, senão... Mas eu só lembrei disso. Você falou como maestro, realmente, no livro, assim, ela fala bem dessa forma, assim, como alguém orquestrando realmente a estrutura toda da casa. Eu acho que é legal essa questão que você falou também
de você ouvir o cliente, né? De você conversar com a pessoa e tentar captar aquilo que ela quer, as ideias que ela tem, o ideal que ela tem, até os valores que ela tem e transformar aquilo numa construção, num lugar que ela vai morar e ela tem que sentir isso que ela deseja, enfim. Inclusive, no livro, o arquiteto sabe mais a pessoa do que a pessoa. Ele fala assim, eu sei o que você quer e você não sabe. Eu sei o que você quer. É muito engraçado esse começo do livro. Legal, legal. E essa visão mudar, eu acho que é interessante, porque mostra que a gente vai... Mesmo o pessoal que está fazendo arquitetura, que acaba entrando no curso, não tem claro 100% o que você... Tipo, o que é o curso. Você tem uma boa noção, apesar de estudar, ver os vídeos, conversar com pessoas, mas uma vez que você começa a fazer, geralmente quando a gente pergunta sobre a percepção da pessoa, ela geralmente muda, né? Porque você vai vendo coisas no curso e você vai dando um significado próprio para aquilo. Então você vai criando o seu próprio significado, assim. Claro que acaba ficando dentro ali de uma linha ali, né, de um limite inferior e superior, então você não varia muito, mas você acaba criando um significado próprio para o que é, e você vai vendo que sua visão estava certa em alguns pontos, quando você entrou, e que também vai mudando, né, isso não é muito problema. Em alguns casos, claro, que vira um problema, que você tem uma expectativa do curso, e aí você entra e vê que é totalmente diferente, aí o recomendado, na real, é você trocar de curso, procurar uma coisa que está mais dentro do que você esperava. Eu tenho um colega da faculdade, que ele faz engenharia de produção agora, e uma vez a gente estava conversando sobre curso, acho que o Binão até estava na vez que a gente estava conversando, ele falou que ele inicialmente entrou em engenharia civil porque ele gostava de desenhar e ele achava que o engenheiro civil desenhava muito. E aí depois que ele entrou em engenharia civil, ele falou, não é isso. Na real, eu descobri que um arquiteto desenha muito. E aí ele percebeu que, na real, ele tinha que fazer arquitetura, mas... E esse tipo de coisa acontece sempre com as pessoas. É importante você entender que você vai ter uma visão, você vai chegar lá e pode ser que seja real sua visão ou não seja, e a partir daí você tem que ir vendo, né? Se faz sentido você continuar, se faz sentido você mudar. E nessa linha, você pensou em algum momento, Lucas, em mudar de curso? Uma vez que você começou a fazer, você pensou em ir para alguma outra área? Já pensei sim. Uma das áreas que eu pensei, na verdade, a que eu mais pensei, na verdade, que não tem nada a ver com arquitetura, é mais para a área de linguística, né, que é mais relacionada com questão de idiomas, que é uma outra área que eu gosto bastante. Inclusive, uma das coisas muito legais da Unicamp é você poder fazer aulas de idiomas lá, né? Então, se não me engano, tem 8 idiomas ou 7 que você consegue fazer durante a graduação. Então, é uma coisa que vale bastante a pena, até para quem quer fazer intercâmbio, por exemplo. Então, eu acho que vale bastante a pena aprender idiomas. E é uma área que eu gosto bastante. Inclusive, após aí, o início da pandemia, eu comecei a dar aulas particulares de idiomas. E é uma área que eu ainda gosto bastante. Assim, na verdade, eu fico pensando, será que eu faço uma outra graduação ou se eu só acabo a arquitetura mesmo, ou se é só um hobby dar aulas por enquanto e depois eu vou realmente dedicar mais à arquitetura. Mas é uma outra área que eu gosto bastante. Já pensei algumas vezes em mudar de área, mas talvez não por gostar mais, mas pela facilidade, assim. Eu tenho, de certo modo, uma facilidade maior com idiomas, assim, em aprender e em ensinar também. Então, acho que talvez por isso eu tenha pensado mais em mudar de área, mas acho que... Não precisa mudar, né? De repente, realmente complementar. A gente adora falar. Acho Exatamente. que o negócio que eu odeio muito é falarem que não, sou de humanas, sou de exatas. Mano, você é um ser humano inteiro, você não é metade de um ser humano. Você tem que ter todo o conhecimento, né? Sim. E não é porque a pessoa está em dúvida agora no começo, que realmente tem, né? Quer dizer que ela vai deixar de ter dúvida depois que, agora eu decidi, beleza, eu vou fazer esse curso, agora eu vou esquecer os outros que eu gostava. Não, você vai continuar gostando, ter os mesmos gostos e tal. E, inclusive é interessante, né? Desenvolver outras áreas. Sim, sim. E eu acho que, assim, no meu caso, na verdade, não é nem só do começo, assim, mas algo mais que acompanhou já, assim, é bem recente até essa questão, assim, esse pensamento, eu continuo, eu mudo, mas é igual você falou, eu adotei essa visão mesmo de complementação, então eu tento pensar em alguma forma de juntar diferentes coisas que eu gosto, né, e usar elas, sabe? Igual você falou, a gente não precisa ficar em caixinhas, né, que a gente, eu sou de tal área, eu sou de tal... A gente vê pessoas aí, sei lá, a gente pega exemplos de pessoas famosos, históricos aí, que eram, sei lá, arquiteto, músico, biólogo, várias coisas. Cara, então... esse pra mim é o melhor exemplo possível, sabe? Você ia falar, o Da Vinci era filósofo e engenheiro. Falar, e a gente pensar, não, mas eu sou só engenheiro, só. Sim. E, inclusive, você vai...
dá para dar uma pincelada nisso aqui para o pessoal saber, né? Tem essa opção também dentro da faculdade. Que você está no projeto isso para intercâmbio, é isso? Como é que foi esse approach você com, eu não sei falar essa palavra em português, gente, desculpa, essa aproximação com você em relação a esse programa e como é que desenvolveu aí? Tá. Bom, de modo geral, a Unicamp ela tem alguns convênios com universidades estrangeiras. Então, tem aquelas que são mais conhecidas e mais procuradas, ou que é um trâmite mais fácil, digamos, que a Unicamp trabalha com editais. Né? Então, abre um edital, sei lá, por exemplo, para o Politécnico de Milão. E aí tem número de vagas, tem um prazo de inscrição, tem as exigências do próprio da universidade, então em relação a notas, até pela questão de seleção, né? Porque às vezes várias pessoas se inscrevem e você precisa de alguma forma fazer essa peneira, né? Então tem esses critérios e as pessoas se inscrevem, tem oportunidades de bolsa, por exemplo, o Santander, a Unicamp tem uma parceria com o Santander em relação a bolsas, tem um programa, por exemplo, que chama Top Espanha, que o aluno fica algumas semanas lá e aí essas bolsas são concedidas pelo Santander. E tem casos que é um pouco mais difícil, que você não tem um edital, né, da Unicamp. Então, são universidades menos procuradas ou que o convênio já venceu, então você não tem mais esses editais. E no meu caso foi esse mais difícil, porque a universidade que eu queria estudar não tem esse edital esse edital da Unicamp e não tem convênio também. E aí, nesse caso, o aluno ele vai como free mover, né? Então, ele, por exemplo, o aluno tranca por motivo pessoal e faz o semestre e volta, né? No meu caso, foi isso que aconteceu. Então, eu me inscrevi. Você precisa sempre informar a coordenação, então você informa e você se inscreve para a universidade. No meu caso, o meu interesse veio mais... começou pelo idioma, então eu comecei a estudar hebraico. Quando eu estava ainda no Profis, né, no último semestre do Profis, eu comecei a estudar hebraico e eu continuei pelos anos seguintes. E aí, nisso, eu pensei, vou fazer intercâmbio em Israel, porque é uma oportunidade de aprimorar o idioma que eu aprendo. E com isso também eu comecei a fazer a iniciação científica, que é uma outra oportunidade, algo bastante importante, né? Geralmente os alunos fazem. É uma oportunidade muito boa de você ingressar nessa área acadêmica, né? Tem gente que às vezes tem interesse mais em fazer pesquisa, enfim, que é um dos fortes da Unicamp, né? A pesquisa. E aí, essa pesquisa era justamente em relação ao edifício da universidade que eu queria estudar. Então, eu pensei, então agora é que eu vou me inscrever mesmo, porque ao mesmo tempo vai ser importante para o idioma e ao mesmo tempo também para conseguir materiais para minha pesquisa, né? E aí eu me inscrevi. No momento eu estou fazendo ainda a distância, intercâmbio, então ainda estou aqui no Brasil por questão da pandemia, né? Então está difícil deles liberarem visto, enfim. Mas assim que possível, a ideia é ir para lá e para também ter acesso a certos materiais de arquitetura, então plantas, enfim, materiais que possam auxiliar na minha pesquisa. E deixa eu te perguntar, tem como fazer uma graduação sanduíche, que a gente fala, né? Quando você faz uma graduação metade em um lugar, faz no meio em outra faculdade e termina nesse mesmo lugar que você começou. Aqui em universidades que a faculdade tem vínculo, eu sei que é possível fazer isso. E nessa situação, vai ser possível fazer isso? Tipo, a Unicamp assinar como essa graduação sanduíche? Nesse caso, eu não sei se tem essa possibilidade. Eu imagino que sim. No meu caso, não, porque, na verdade, na universidade que eu estou indo estudar não tem arquitetura. Então, vou fazer algumas matérias mais relacionadas ao urbanismo, mas talvez sendo uma faculdade que tenha essa área, talvez tenha essa possibilidade, mas é que quando são feitos os convênios, já se tem os tipos de programa que são aprovados, né, que são concordados nesse convênio. Então, por exemplo, tem algumas que são só para intercâmbio, tem outras que têm intercâmbio e programas de pós-graduação e também sanduíche, como você falou, né, a graduação em duas universidades diferentes. Então,
acho que essa é uma questão que depende mais do tipo de convênio que foi feito com a universidade. Pode crer. Mas assim, é que seu caso é bem específico, né? Você quer Bem exceção, assim, mas geralmente é mas, mais fácil, isso que eu falei, mas geralmente o pessoal tem acesso a esses Sim. países como Espanha, como Itália, que são países que têm influência, né, ainda mais para arquitetura, tem influência do pessoal que muçulmano que invadiu por 500 anos lá, tem influência do pessoal renascentista que fez tudo do zero, enfim, tem bastante material lá, e para esses lugares é relativamente mais fácil, assim, porque tem edital, né, como você falou, pela Unicamp. Sim, é bem mais fácil. Geralmente tem bastante programa para, como você falou, para Itália, Canadá também, França, então geralmente são países mais procurados, é que depende da área também, né? Por exemplo, na arquitetura, geralmente ou França ou Itália, tem alunos que também às vezes vão para os Estados Unidos, enfim. Depende um pouco da área. Tem alguns também que são mais aqui na América do Sul mesmo, né? Na Argentina, ou América Latina, de modo geral, México, enfim. É que a gente é bem ocidentalizado, esse é outro assunto, mas o pessoal aqui é bem ocidente, né? Tem bastante arquitetura lá para a Índia, lá para a Turquia, mas né, a gente não tem tanto esse contato, mais por causa dessa aproximação com os Estados Unidos que a gente tem, né? Sim, às vezes até, sei lá, por causa da língua, às vezes, ou por conhecimento mesmo, né? Enfim, às vezes tem lugares que são, às vezes, mais idealizados, né? Mais procurados, então você pensa em, sei lá, na Europa, de modo geral, enfim. Sim, pode crer. Eu gosto muito dessas possibilidades que a universidade pública abre, assim. E eu sei que a universidade particular provavelmente também tem essas possibilidades de convênio, mas na universidade pública é muito comum isso. Você tem a possibilidade de fazer intercâmbio para outros países e tudo mais. E quando uma pessoa tem interesse num país específico, e apesar do caso do Lucas ser super exceção, mas é legal essa exceção porque mostra o quão específico dá para ser, porque eu, pelo menos, não conhecia ninguém que estudava hebraico até falar com o Lucas hoje. E ele, tipo, estudava hebraico super específico, tinha um IC de um país super específico, tipo, muito fora desse eixo que o João falou que é mais comum, assim. Estou falando que é super específico porque é fora desse eixo que a gente geralmente pensa. Sim. E ele, ainda assim, conseguiu a oportunidade de estudar nesse lugar. Então, esse é o tipo de oportunidade, tipo de porta que a universidade pública acaba abrindo, principalmente as universidades renomadas, tipo Unicamp, USP, muitas federais, tipo a FRJ, a FMG, a própria UFSCar, ele acaba abrindo, e que é legal o pessoal que está pensando em entrar na universidade, de repente fazer intercâmbio, saber se é possível. O Lucas trazer um exemplo assim específico, mostrar que tipo, específico dá. Imagina esses casos mais clássicos, assim, o quantas possibilidades existem, né? Isso é muito bacana. Cara, e é meio que também outra dica aqui, é meio que um superpoderzinho, assim, é um cheat da vida real você ter um e-mail universitário, sabe? @UFSCar, @Unicamp, @USP. É legal porque sempre vão te responder, isso é muito bacana. Então, se você. Eu e o Léo, por exemplo, quando a gente entrou, a gente tinha uns TCCs do Senai que a gente gostava, sabe? E aí a gente só mandava para a coordenação do curso do Senai, tipo, com o nosso e-mail institucional. A gente é aluno de tal curso, queria ver o TCC, então acho que tem muito. Realmente as portas são bem abertas, assim, não só né, para coisas internacionais, mas até para instituições mesmo, assim, você tem acesso a palestras, tem lugares fechados, você pede para participar, eles vão deixar com certeza, assim, estão super abertos para quem tem, sabe, tem interesse e está participando de um curso da área. Sim. Abre bastante portas, assim. Até a pesquisa também, como eu falei, eu participei de uma jornada de arquitetura que, enfim, você pode, por exemplo, através da sua pesquisa, isso pode virar um trabalho maior, então, bem interessante. Em relação a essa questão que você falou do e-mail institucional também, tem algumas vantagens que você tem, né, de programas que você pode usar, assim, no caso da Unicamp, por exemplo, tem algumas, você consegue baixar sei lá, o Microsoft, por exemplo, né, todo aquele pacote Microsoft você consegue baixar, você tem armazenamento ilimitado no seu e-mail, no seu drive, né, institucional, então... acho que todas as instituições, pelo menos as que eu conheço, públicas, têm essa facilidade, assim. E, mano, a gente falou do primeiro ano, do segundo ano para frente, quais você acha que são as competências mais cobradas, assim, do aluno de arquitetura? Você chegou a falar de física, mas tem alguma competência, sei lá, uma visão
geométrica das coisas. Uma coisa que acompanha a gente, principalmente depois do primeiro ano, porque o primeiro ano ele é muito ainda bem elementar e a gente trabalha muito a gente faz muito trabalho à mão, né? Então a gente trabalha muito com papel manteiga, com caneta nanquim, enfim. Anos 70 feelings, né? Bem. Sim, é bastante manual, né? E aí depois disso, né, a partir do segundo ano, mais ou menos, daí para frente, a gente começa a usar mais softwares, né? Então a gente começa a ter matérias mais de AutoCAD, de Revit, que são programas já que a gente vai usar para o resto do curso, né? Então eu acho que é uma outra coisa que é bastante importante no curso, é essa habilidade de utilizar softwares, de trabalhar com o computador. Essa é bastante presente no curso, né? Do segundo ano em diante a gente usa bastante. Então é uma habilidade, assim, quem já mexe com isso, quem já mexe com edição de foto, com diagramação, então e já é uma vantagem também, né? Quem mexe com isso e quem não mexe, acho que vale a pena dar uma olhada, assim, até antes de começar o curso, dar uma olhada nessas ferramentas, né? Ferramentas como Photoshop, por exemplo, e algumas outras mais específicas de arquitetura, que é bastante útil, né? Inclusive, o curso oferece alguns workshops disso, né? de programas. Então, já fiz alguns, por exemplo, de Photoshop, de como montar um cenário, como fazer uma diagramação de prancha para entregar. Então, isso é uma habilidade bastante necessária. Como você falou também, conhecimentos em relação à física, matemática, mas também são coisas que não são tão aprofundadas, né? Então, na arquitetura a gente tem uma noção mais geral de alguns conceitos, mas não é de uma forma tão aprofundada. Bacana, bacana. E nessa linha, nessas matérias que você começou a entrar de mais tecnológicas, eu diria, mais puxada para esses lados que saem um pouco da parte mais elementar que você disse. Qual o seu top 3 assim, de matérias que você fosse formar aí? Um top 3 melhores matérias do curso que você fez até hoje? Como ficaria esse top 3? Assim, ao vivo na lata, sem te preparar. E aí, Ok. sem contar as matérias também do intercâmbio que não teve ainda, né? Imagino que ia ter alguma lá que seria a favorita, mas até agora, né? Não vale, bem colocado, João. Bom, até agora eu diria uma matéria que eu gostei bastante foi uma matéria de Revit, que era para fazer a modelagem de uma casa. Então foi um programa que eu achei bem legal, porque foi uma matéria bem legal, porque a gente aprendeu a usar o programa, um programa que eu não sabia mexer em nada, assim, e a gente aprendeu o programa e aprendeu a construir uma casa, então, assim, desde o zero, assim, toda a parte dos ambientes, e eu achei bastante legal, porque você também tinha no final a renderização, então é como se você estivesse vendo a casa mesmo projetada ali. Eu achei ela uma matéria muito, muito interessante. Uma outra que eu gostei bastante foi a matéria de acústica. Eu sempre gostei bastante de música também, então a proposta da matéria era fazer uma sala de concerto. Então a gente tinha que pensar em várias questões, como, sei lá, questão de acústica, de materiais que a gente usar, quais materiais são melhores para isolar o som ou para reverberar, enfim, dependendo do que você quer trabalhar. Toda a questão de espaços também, uma coisa legal também da arquitetura é que você faz bastante visitas, né? Então a gente visitou uma sala de concerto em Tatuí, que é a principal aqui no Brasil, né? Uma das principais, se não é a principal. Sim, a minha irmã faz música aí, né? Lá tipo É o gigante. conservatório de Tatuí. Conservatório, exatamente. Uhum. Sim, é enorme, assim, a gente viu o pessoal lá, os espaços, né, o pessoal, quais instrumentos que tem, o espaço que cada um usa para tocar, dependendo do instrumento, a gente viu o pessoal ensaiando, então foi bastante interessante também projetar esse tipo de espaço, né, que é uma área que também eu gosto bastante de música, então você projetar um espaço em que isso vai ser realizado foi bastante interessante. E uma terceira, bom, tem várias matérias que eu gostei bastante, mas eu acho que uma que foi nova assim nessa área mais tecnológica foi uma de desenho paramétrico que a gente teve, foi no semestre antes da pandemia,
que a gente fez, e envolve também programação, um pouco diferente do que é em geral, porque é uma programação que a gente não precisa usar códigos, é um programa chamado Grasshopper, que é usado, você tem caixinhas, né, que você vai encaixando elas para formar um código. Então, ao invés de digitar, a gente usa essas caixinhas. E eu achei bastante interessante porque você consegue fazer vários tipos de formas que você não consegue em programas convencionais, ou que são mais difíceis em programas convencionais, e como você consegue aplicar isso em várias coisas. Então, a gente usou isso numa escala mais urbana, então a gente fez um trabalho de urbanismo em relação a lotes, por exemplo. Então, a gente dava, dependendo da área do lote e de alguns parâmetros, a gente dava um certo uso para ele ou outro uso. Então, você trabalha com parâmetros, né? E você pode usar isso tanto na escala da arquitetura, na escala do urbanismo, e eu achei incrível, assim, que você consegue fazer com essas ferramentas. Pode crer, mano, demais. E do outro lado, do outro ponto de vista, as matérias que o pessoal mais pega, assim, que geralmente o pessoal não gosta, tirando, é só excluindo o primeiro ano, que geralmente tem as matérias mais bem básicas, né, que geralmente o pessoal não gosta de inicial. Mas, assim, do curso mais profundo, assim mesmo, tem alguma matéria que pega mais pessoal, que o pessoal acha mais difícil? Nossa. Eu acho que matérias relacionadas com estrutura são mais... pesam mais porque são matérias mais... que você tem mais cálculo, você tem essa dificuldade maior. Mas, geralmente, as pessoas não reprovam. É difícil os alunos reprovarem matérias. Mas eu acho que são matérias que pesam um pouco mais. Assim, matérias mais técnicas. Então, de hidráulica ou de estruturas. Acho que são matérias mais... talvez não as mais difíceis do curso, porque as matérias de projeto também exigem bastante, mas são as que envolvem mais cálculos, envolvem mais dessa parte mais chata, digamos, que as pessoas gostam menos. Assim. Pode crer. Legal, legal. E o que. Uma pergunta. Você vê que a gente está mandando agora uma série de perguntas que vem do nada, assim, que precisa de uma reflexão, e a nossa ideia é mandar para vir o que vem na sua cabeça, que geralmente é a coisa que está mais fresca ali. Mas depois você quiser mudar sua pergunta lá na frente, se você quiser voltar e falar, não, tem uma na real, que eu acho que o segundo lugar na real é essa, fica à vontade. Ah, tá. Mais uma nessa linha, como é que seria o futuro da arquitetura? Sim, super ampla, mas a gente acha legal colocar isso. O que você vê de tendência que você, estudando, você vê que antes não estava tanto em pauta, que agora está bastante em pauta, o que o pessoal está conversando, o que tem de mudança aí ultimamente? Uhum. Acho que uma pauta que está bastante presente em várias, assim, não só na arquitetura, mas em várias áreas, é a questão ambiental, né? A questão de sustentabilidade. Inclusive, nesse semestre, eu estou fazendo uma matéria de planejamento ambiental. Então, assim, é uma questão abordada no curso. Eu acho que não só na arquitetura, mas em várias áreas você tem essa tendência, né? Então, essa reflexão maior sobre que tipos de materiais a gente está usando. Então, por que não usar, por exemplo, um material como a madeira, que tem várias propriedades interessantes, é um material menos agressivo, fontes de energia limpa. Então, como você trabalhar com questões como energia renovável, com reuso por exemplo, de água, né? Então, a arquitetura é uma área que você pode trabalhar com isso, porque você trabalha numa casa que você pode fazer com que ela seja mais eficiente energeticamente, você pode ter um sistema de reuso, você pode até mesmo trabalhando com conceitos básicos da arquitetura, como, por exemplo, iluminação, né? Então, você trabalha na iluminação de uma forma que, por exemplo, durante o dia você não precisa utilizar energia elétrica, você não precisa utilizar a iluminação artificial. Então, essa questão está bastante em pauta. A questão de materiais, né? Então, como eu dei o exemplo da madeira, por exemplo, é uma coisa bastante interessante também que você descobre vários outros materiais que você pode usar, ou diferentes formas de usar esses materiais. Um deles, por exemplo, você tem casas, assim, não falando um pouco menos, talvez, da questão de sustentabilidade em relação à duração dos materiais, né? Mas casas de isopor, por exemplo, que é uma construção que pouca gente conhece, talvez mais quem é da área conhece, algumas pessoas que têm algum contato conhecem, mas que foi uma coisa que, quando eu descobri, assim, quando eu vi, me surpreendeu bastante, porque você usa menos materiais, você também, de certa forma, uma construção mais limpa.
né? Enfim, você tem novas formas de construir, né? E quando a gente fala de construção, de residência, principalmente, tem muito aquele ideal da casa de alvenaria, né? Então, as pessoas querem uma casa de alvenaria, e aí no curso você descobre que tem várias outras formas de você construir, né? Você tem outros materiais, que infelizmente não são tão... não se recorre tanto a esses materiais aqui no Brasil, né? Por exemplo, a madeira, enfim, são materiais que são menos utilizados nas construções de modo geral, mas que a gente tem um potencial para esse tipo de construção. Pode crer. Eu já cheguei a ver nos Estados Unidos as paredes são bem simples, né? Bem sensíveis, porque eles fazem com muita frequência essas mudanças, né? Tipo enfim, da estrutura da casa mesmo. Então a estrutura é sólida, mas tem até vídeo do pessoal carregando a casa numa com carro, tá ligado? Tem esse tipo de coisa que é realmente a gente não conseguiria fazer isso no Brasil, nem ferrando com a alvenaria que a gente tem, né, na maioria das casas. Uhum. Sim, tem a casa, sei lá, de container. Tem uma amiga que ela é arquiteta que ela trabalha com casas de container também, que é uma outra possibilidade, né? Que você não gasta com... É mais limpo, né? Porque você não vai ter um desperdício ali de material que você teria numa alvenaria. Tem questões também de isolamento que você pode trabalhar com mais facilidade. Enfim, tem várias vantagens em diferentes materiais, só que ainda assim digamos, a opinião popular ainda é naquela questão da casa de alvenaria, enfim. Mas é cultural nosso, né? É muito comum para empregar pessoas no Brasil, sim. é pedreiro desde muito, né? Muitos anos Uhum. atrás, esse é o padrão, assim. Sim. É uma questão bastante cultural, porque você vê países que já têm cultura de trabalhar com outros materiais, como a madeira, por exemplo. Você vê nos países orientais, você pensa, sei lá, no Japão, por exemplo, se tem técnicas assim que você não tem nem parafuso, assim, são só encaixes que as pessoas trabalham, e são trabalhos incríveis, mas é uma questão realmente de cada país, né, de cada cultura. Pode crer. E, mano, já chegou a falar aí você tem uma amiga que trabalha já como arquiteta e tal, você deve ter pessoas que você conhece do mercado de trabalho. E como é que funciona, geralmente, quais são as áreas que pode seguir depois que terminar o curso, quais caminhos pode trilhar no mercado de trabalho para um arquiteto? Bom, de uma forma mais ampla, assim, como o curso é de arquitetura e urbanismo, né, você pode trabalhar nessas duas áreas. Então, você pode trabalhar como arquiteto e fazer projetos, né, que é o que muita gente que faz na Unicamp, é a área que muita gente vai. Então acaba o curso e vai fazer o projeto, vai trabalhar em algum escritório, ou monta um escritório, ou trabalha em alguma instituição, como a prefeitura, por exemplo, né? Tem gente que faz estágio, por exemplo, na Coab, daqui de Campinas, enfim. Na escala urbana também, né? Você tem planejamento urbano, então você pode trabalhar também com isso. Em instituições também, né? Então você tem tanto em relação à habitação de interesse social, ou, enfim, uma área mais voltada à escala do edifício, né? Ou na escala urbana também, então no planejamento da cidade, enfim. Mas também tem uma outra área que é bastante... que qualquer pessoa que se forma, né, ou geralmente grande parte das áreas, você pode fazer pesquisa. Então, você pode continuar a carreira, né, acadêmica e trabalhar na pesquisa, trabalhar no ensino, ou, por exemplo, pesquisa na arquitetura. Você pode trabalhar com pesquisa de materiais, enfim, tem várias possibilidades, né? Eu não saberia, assim, dizer muitas, porque ainda não tive nenhum, como eu falei, né, antes da gente começar, que eu não tive muito contato ainda com essa área, com a área profissional, né? Não fiz estágio ainda, mas eu vejo uma área bastante ampla. Você tem várias possibilidades, assim, né? Para além de você projetar, ou para além de você fazer pesquisa. E aí, já falando, você falou em estágio agora, também rebalando a próxima pergunta. Onde você planeja fazer estágio? Você queria essa empresa sonho de fazer estágio? Onde o pessoal geralmente faz estágio? Tipo, quais são essas opções que o pessoal tem? Bom, algumas pessoas fazem em escritórios de arquitetura, e tem gente também que faz em instituições públicas, né, como a Coab, por exemplo. Eu conheço alguns alunos que fazem em programas de habitação. Então eu acho que é uma área bastante interessante.
até por essa questão social mesmo, né, que envolve a arquitetura, que muitas vezes quando a gente pensa em arquitetura, muita gente pensa em coisas de luxo, em você trabalhar, para você construir, sei lá, um edifício gigante, monumental, algo do tipo. Mas a arquitetura também você pode trabalhar em questões mais sociais, digamos, né? Então você, por exemplo, você fazer um projeto de um edifício que você vai talvez ter menos gastos, mas também você consiga oferecer uma boa condição de conforto para quem vai morar ali, independente de ser uma pessoa que vai ter menos condições de pagar, né? Mas que ela tenha ali um espaço mais confortável, um espaço mais otimizado para as necessidades dela. Então, essa é uma área que eu acho bastante interessante da arquitetura, um campo bastante interessante. E eu penso também em ingressar nessa área para um estágio. Assim, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas seria uma das opções, assim, trabalhar com alguma instituição mais voltada para habitação de interesse social, por exemplo. Mano, bacana demais. Bacana. Sensacional, sensacional. E eu acho que é legal você colocar isso, porque mostra esse outro lado, esses lados que são menos comuns, assim, é sempre legal a gente levantar. E realmente a arquitetura, olhando de fora, tem essa visão mais luxuosa, assim, como uma coisa importante, como fosse uma coisa só para o pessoal que tem super dinheiro, vai pedir para um arquiteto projetar a casa, e todas as outras casas só surgem, ou todos os outros edifícios só surgem, e todo o resto da sociedade não tem que ter acesso a isso. É legal essa sua visão de se preocupar com isso, de querer trabalhar com isso, e de levantar a bola para o pessoal saber que também é possível, também tem gente se preocupando com isso, que tem essa possibilidade de estágio voltado para o pessoal mais vulnerável nesse sentido, e acho que é sempre legal a gente trazer essas pautas assim, principalmente nessas áreas que tem esses estereótipos. Mas... ainda mais para, eu não sei vocês, eu tenho familiares que são, sabe, pedreiros, e aí tem esse preconceito com arquitetos, sabe? Não, porque arquiteto isso aí é frescura, não precisa disso. Que na real, tipo, tá, porque né, tem esse histórico de ser coisa pra gente rica, ser cara e tal, mas que pode ajudar pra caramba, várias formas, né, de, como você falou, ter um espaço pequeno para otimizar esse espaço da melhor forma possível, pode tirar insights geniais para essa galera, sabe? E, enfim, acho que quebrar realmente esse preconceito seria bem bacana. Sim, e agora que vocês falaram, quando vocês falaram em tendência, né, e essa é uma, digamos que é uma tendência também, até de uma forma global, né, aos últimos prêmios de arquitetura, como se fosse o Nobel, tem um prêmio que é como se fosse o Nobel da arquitetura, que chama Pritzker, e todo ano é escolhido um arquiteto por alguma razão, né? E, se eu não me engano, nos últimos 2 anos, algo assim, foram escolhidos projetos sociais, né? Projetos voltados à arquitetura de interesse social. Então, é uma questão bastante presente aí também, que vale bastante a pena ver. E como vocês falaram, né? Essa visão do arquiteto como alguém que trabalha mais para as classes mais altas, que é uma coisa que tem no Brasil ainda hoje, né? Você vê muita gente que faz um projeto de casa e que não contrata um arquiteto. Inclusive, essa é uma dificuldade assim que a gente conversa no curso também, né? De certa forma, a gente pensa nesse futuro, né? E será que as pessoas... como vai ser essa relação com o público, né? Depois, assim, as pessoas vão contratar, porque tem muita gente que realmente não passa pelo arquiteto, não passa por essa etapa, né? Tem gente que constrói sozinho, ou que contrata um pedreiro, que, assim, você tem pedreiros, tem outros profissionais que sim têm às vezes alguma experiência na área, mas mesmo assim, às vezes tem questões que um arquiteto conseguiria fazer, ou que já é treinado para fazer esse trabalho, né? Já faz parte do que a gente estuda, e que às vezes se tem essa deficiência por se não ter um arquiteto no projeto, né? Imagino mesmo. Super, super legal, Lucas. Eu acho que é legal essa parte que a gente tomou, porque é legal eu gosto desses, é que a gente agora vai para a última pergunta, né, que a gente sempre coloca. Eu acho que é legal essa última parte que a gente passou de levantar esse ponto e deixar isso de reflexão para o pessoal. E pensando no pessoal que vai ajudar e vai ter que pensar nesse desafio, né, que é os futuros arquitetos, o que você falaria para alguém que está pensando em fazer o curso, alguém que está pensando em fazer o curso, primeiro no geral, e depois alguém que está em dúvida e pensando na Unicamp como uma possibilidade, o que você falaria
para desses dois públicos? Bom, você poderia repetir a pergunta que eu comecei a pensar aqui, mas foi um... A gente sempre tem que encerrar perguntando para o convidado o que ele falaria para alguém que está pensando em entrar. Eu queria que você falasse não só para quem está pensando em entrar no curso de arquitetura no geral. Primeiro, eu quero que você fale para esse pessoal que quer entrar no curso de arquitetura no geral, e para o pessoal que quer entrar especificamente na Unicamp. O que você falaria para esses pessoais? Uhum. Bom, em relação a quem quer entrar na arquitetura, eu diria que é um campo assim, muito interessante, principalmente para quem gosta de várias áreas distintas, né? Você tem uma amplitude de ideias, de matérias, de áreas que você é envolvido, né? Durante o curso, quando você trabalha na arquitetura. Então, é uma área que realmente vale bastante a pena. E que te traz inúmeras possibilidades do que você pode fazer, e um curso que muda bastante a sua visão de uma forma geral, não apenas em relação à construção, mas de uma maneira geral. Eu me vejo hoje muito mais maduro em relação a várias questões do que quando eu entrei no curso. Em relação ao curso da Unicamp, eu acho que é um curso que tem bastante exigência, sim. É um curso que não é um curso tão fácil, assim. Não que os outros sejam, mas digamos que é um curso que exige bastante. São várias noites sem dormir, vários trabalhos que tem que fazer, bastante trabalho em equipe, em grupo, né? Então, é uma área que exige bastante você trabalhar pensando junto com outras pessoas. E que proporciona, assim, essa visão geral que eu falei, né? Não apenas de construção, mas de vários outros temas. Na Unicamp, você tem várias possibilidades, como foi falado, né? Intercâmbio, a iniciação científica, que você também tem, não é algo exclusivo da Unicamp, mas sendo a Unicamp uma instituição bastante voltada à pesquisa, eu acho que isso é bastante relevante. E, bom, acho que é isso, assim. É uma área que vale muito a pena para quem gosta da área. Acho que vocês vão se surpreender com várias coisas além daquilo que vocês esperam do curso, né? Ou da área em geral da arquitetura. Eu acho que vale bastante a pena, assim. É um curso bastante... Pô, mano, muito bom. É sempre bom aí para quem está começando o curso ter um veterano para perguntar bastante, né, e tal, porque sempre tem uns macetes a mais, cada faculdade, cada curso. Lucas, queria agradecer demais seu tempo com a gente aqui hoje, por ter dividido aí sua experiência com a gente, valeu demais. Agradecer também o pessoal que está assistindo até agora, que ficou até agora com a gente na live, obrigado. Se você tá vendo, quer ver isso depois, esse vídeo vai gravado, assim como todos os outros. A gente tem mais vídeos aqui nesse canal, além de arquitetura, temos vários outros cursos, engenharias, análise ambiental, enfim, psicologia. Se você tem algum amigo que quer fazer um desses cursos, dá uma olhada lá, envia para eles. Deixa o like aqui nesse vídeo, por favor. Segue nas redes sociais. E obrigado pelo seu tempo, bom fim de semana. E nóis. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.